Sabe aquela pergunta que está na cabeça de todo mundo que joga? Será que a gente está vendo o fim dos consoles como conhecemos? Pois é, com a chegada do cloud gaming, que promete rodar qualquer jogo, por mais pesado que seja, em qualquer tela, essa ideia de ter uma máquina super potente em casa, bom, ela começou a balançar. Então, vamos lá, direto ao ponto. Pensar que um PlayStation 6 ou um próximo Xbox podem ser os últimos da sua linhagem parece até coisa de maluco, né? Mas talvez não seja. A tecnologia está mudando numa velocidade absurda. E a resposta para essa pergunta, ela é bem mais complexa e surpreendente do que a gente imagina. A lógica sempre foi muito simples, a gente cresceu com isso. Se quisesse gráficos melhores, mundos maiores, mais realismo, não tinha jeito, precisava de uma máquina mais forte. Mais poder de fogo sempre foi sinônimo de mais hardware, de uma placa de vídeo mais parruda, de um console da nova geração. Só que essa regra do jogo, essa ideia de que o processamento pesado tem que estar aí, na sua sala, debaixo da sua TV, ela está sendo virada de cabeça para baixo. Tem uma revolução acontecendo agora, bem na nossa frente. E o nome dessa revolução é Cloud Gaming. A grande mágica aqui, o pulo do gato, é que todo o trabalho pesado, aquele processamento gráfico insano que faz seu videogame parecer uma turbina de avião, ele não acontece mais no seu aparelho. Ele é feito em supercomputadores, em data centers a quilômetros de distância, e o jogo é transmitido para você, via streaming, como se fosse um filme. E se você está aí pensando que isso é coisa para daqui a 10 anos, melhor pensar de novo. Uma pesquisa do Boston Consulting Group, com projeção para 2025, já mostra que 60% das pessoas que jogam já experimentaram cloud gaming. É mais da metade. E o mais impressionante não é nem isso. É que dessa galera toda que testou, 80%, tiveram uma experiência positiva. Ou seja, a tecnologia não só está aí, disponível, como está funcionando muito bem e agradando uma maioria esmagadora. E é claro que o dinheiro segue o fluxo, né? As projeções de mercado são de cair o queixo. A gente está falando de um salto de mais de 10 vezes em só 5 anos. Isso não é um teste, não é uma aposta pequena. A indústria está investindo pesado porque acredita que o futuro é esse. Tá, legal, os números são grandes, mas e na prática? Pra gente, com o controle na mão, o que isso realmente significa? Significa um futuro que os especialistas estão chamando de agnóstico de hardware. A ideia é que o aparelho que você usa para jogar, bom, ele simplesmente não importa mais. Pensa só na cena. Aquele lançamento AAA que todo mundo está falando, com gráficos de cinema, rodando lisinho na sua TV antiga. Aí você pausa, vai para o quarto e continua no seu notebook que mal aguenta abrir planilha. E depois termina a fase no celular na fila do banco. Sem instalar nada, sem perder qualidade. É essa a promessa. E as vantagens são muito, mas muito atraentes. Sabe aquela espera de horas por um download de 150 GB? Acabou. Sua biblioteca de jogos te acompanha para onde você for. E talvez o mais legal de tudo, você ganha acesso a jogos que seu hardware atual nem sonharia em rodar. A barreira de entrada, que era o preço do hardware, simplesmente some. E essa citação do Boston Consulting Group resume tudo de forma brilhante. Ninguém está falando que os computadores superpotentes vão desaparecer. É claro que não. A diferença é que eles não vão mais precisar estar na sua casa. A posse do hardware deixa de ser o ingresso obrigatório para a festa. Conveniência máxima, acesso total, fim das barreiras, parece um cenário perfeito, né? Bom demais para ser verdade. E como a gente sabe, quando a esmola é demais, é porque tem um custo escondido. E é aí que a nossa análise dá uma virada de 180 graus. Porque agora a gente vai falar de algo que quase ninguém põe na conta quando discute o futuro dos games. Toda essa estrutura mágica da nuvem, toda essa conveniência, ela tem um preço bem alto. E ele não vem na sua fatura do cartão de crédito. Ele vem na forma de impacto ambiental. Pois é, não importa como a gente joga, se é num console, no PC ou por streaming, apertar o play consome energia. E muita energia. E esse consumo todo gera uma pegada no nosso planeta. E é aqui que o queixo cai. Se liga nesse dado de um estudo de emissões de 2025. Jogar uma horinha num console como o PlayStation 5 consome, em média, uns 209 watts. Agora, quando a gente joga na nuvem, somando a energia do data center, da rede toda e da sua tela, esse número pode mais do que dobrar, chegando a 520 watts por hora por usuário. É mais que o dobro. E só para a gente ter uma ideia do tamanho desse impacto, a unidade de medida padrão é a tonelada de dióxido de carbono equivalente, ou TCO2e. É o jeito de calcular o rastro total que uma atividade, como jogar videogame, deixa no meio ambiente. Agora, se preparem, porque se o número por hora já assusta, o cálculo anual é um soco no estômago. Com base em dados de 2022,
todos os consoles do mundo, juntos, geram por ano cerca de 6,5 milhões de toneladas de CO2 equivalente. O cloud game já pula para 26 milhões. Mas agora, olha isso. O rádio de PC, sozinho, é responsável por 177 milhões de toneladas. É um número tão gigantesco que a gente mal consegue processar. E essa citação do mesmo estudo é um verdadeiro puxão de orelha na indústria. A inovação não pode ser só sobre mais poder bruto, sobre gráficos mais realistas. A próxima fronteira da tecnologia, a próxima geração, tem que ser mais inteligente. Tem que otimizar o consumo em vez de simplesmente empilhar mais e mais gasto energético. Diante de tudo isso, a gente percebe que a escolha sobre o futuro dos games ficou bem mais complicada. Não é mais uma discussão simples sobre qual tecnologia é melhor ou mais conveniente. É sobre entender as consequências de cada modelo. Então, o dilema é esse aqui. De um lado, o hardware local, o seu console ou PC. Ele tem um custo ambiental altíssimo para ser fabricado e depois vira lixo eletrônico. Mas, enquanto você joga, hora a hora, ele é mais eficiente. Do outro lado, o cloud gaming. Ele elimina a necessidade de você ter uma máquina, o que é ótimo. Só que, em troca, cada minuto que você joga consome uma energia brutal nos servidores. Nenhuma das duas é uma solução perfeita. No fim das contas, essa briga de console contra a nuvem acaba ficando pequena perto do quadro geral. O debate de verdade, o que realmente importa, é a gente ter consciência do que cada escolha significa e cobrar da indústria soluções que sejam não só inovadoras e divertidas, mas também responsáveis. E tudo isso nos deixa com a pergunta que vale $1 milhão, né? Para onde a gente, como comunidade, e a indústria, como negócio, vamos apontar a nossa bússola? O que vamos priorizar? A conveniência absoluta de jogar em qualquer lugar? O desempenho máximo, com gráficos que a gente nem distingue da realidade? Ou será que chegou a hora de colocar o planeta nessa equação? A resposta vai definir as regras do jogo para as próximas décadas.